Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica de hoje é a 39 e nós vamos tratar aqui, tá, de um tema dentro da aplicação subsidiária do Código Civil, com a teoria geral dos contratos, tá, no regime jurídico de contratações públicas, tá? É um assunto interessante que as pessoas quase não destacam, vocês não vão achar isso escrito por aí, não. Antes, eu peço aos senhores que se inscrevam aqui no canal para dar aquela força, tá? Sigam também a nossa rede social no Instagram. E não deixe de ativar o sininho para saber toda vez que nós liberarmos aí um novo vídeo, tá? Vamos lá. Teoria da imprevisão do Código Civil de 2002. Se aplica aos contratos administrativos? Você sabe o que é a teoria da imprevisão? Vamos ver? Bom, inicialmente eu destaco, né, que dentro do tema de contratos existem dois brocados jurídicos, né, princípios, né, muito importantes da teoria geral dos contratos, tá? O primeiro é o pacta sunt servanda, que é aquele que determina que o contrato ele tem que ser cumprido, tá? Ele obriga as partes que o celebraram, tá? Então, na Lei 866, nós temos o pacta sunt servanda refletido no artigo 66, tá? E na nova Lei de Licitações, na 14.133, ele está lá no 115, como você pode ler aí, tá? Ele diz lá, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, tá? Praticamente igual aí nos dois regimes, tá? No anterior como no próximo. Eu continuo trazendo a 866 porque os contratos que foram celebrados dentro desse regime, eles podem continuar aí sendo prorrogados, segundo ela, tá? Então, nós vamos tratar o tema nos dois regimes, no antigo e no atual. Bom, e aí vem a questão da teoria da imprevisão, tá? Que é o quê? É o segundo brocado, que é a cláusula rebus sic stantibus, que prevê que a possibilidade de uma mudança completa naquele cenário de quando se assinou inicialmente o contrato, de uma forma que surja um risco anormal, tá? E aí haja dificuldade de continuar com o contrato. Mudou completamente. Se mudou completamente a condição, aquela estabilidade financeira do país, tudo, fica difícil você cumprir o contrato. Então, vem essa cláusula. Essa cláusula, ela vai trazer algumas consequências. Uma delas é a teoria da imprevisão, tá? Nós temos ainda uma outra teoria que também resulta dessa cláusula, mas nós vamos ver mais adiante. Hoje nós vamos tratar da teoria da imprevisão. Então, primeiro, não é um risco normal do contrato, que tem contrato que tem um risco previsto dentro dele. Tá? Então, se você assina um contrato para fornecer tomate por 12 meses, existe safra e entre safra vai haver a variação do preço do tomate. Então, quando a licitante dá aquele valor na licitação, ela já sabe que ele tem que cobrir a variação da safra e da entre safra ao longo de 12 meses, tá? Todo ano tem a sazonalidade, é uma coisa normal do contrato. Nós estamos aqui falando de uma coisa imprevisível, extracontrato, exemplo, uma guerra, uma pandemia, tá? Desastres ambientais, um sumiço anormal de matéria-prima, um aumento anormal aí dentro dos custos, tá ok? Estou falando desses cenários de anormalidade, onde a contratada se vê ali diante de um impasse para poder conseguir cumprir. E aí a teoria da imprevisão lá no Código Civil, ela está prevista aqui no artigo 317, tá? Vejam que ela está no capítulo do pagamento, tá? O objeto do pagamento e a sua prova. Tá? Então, no momento do pagamento, ocorre esse fato imprevisível, tá? Que sobrevém causa uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida na hora que você vai executar. Então, você celebrou o contrato e havia um equilíbrio, uma justa remuneração. Na hora que você vai pagar, houve uma mudança grande no cenário que impactou ali aquele objeto e esse valor da prestação ele já não reflete mais a realidade. E aí o artigo 317 permite que a pessoa prejudicada, ela judicialize e peça ao juiz para corrigir essa diferença para alcançar o valor real da prestação, tá ok? Essa é a teoria da imprevisão. Então, a teoria da imprevisão, ela leva aqui? Leva a buscar
a revisão dos preços de um contrato. Esse é o objetivo dessa cláusula aí, desse artigo 317. E aí eu pergunto, na Lei 866, na nova Lei 14.133, Regime Público de Contratações, existe dispositivo que abrace a teoria da imprevisão? Se mudar tudo, ou acontecer um fato anormal, imprevisível, que impacta ali no seu contrato administrativo, a contratada ou até a própria administração tem um instrumento para intervir e fazer a revisão dos preços. Vejam que eu não estou falando de aplicação de reajuste estrito sensu, né? Previsto ali dentro do próprio contrato. Eu não estou falando de acordo coletivo de trabalho que vai fazer a repactuação aí de uma mão de obra residente. Estou falando de uma variação no mercado, de um fator externo não previsto que está impactando a execuibilidade, nós estamos falando de execuibilidade, do seu contrato em andamento, tá? Então, vamos lá. Lá no 317, a gente pode destacar aqui 3 requisitos, tá? Fato superveniente ao contrato, um fato imprevisível, considerando ali a base objetiva daquilo que está previsto no contrato, tá? Por exemplo, a safra entre safra está prevista no contrato. Mesmo se não tiver ali escrito no fornecimento de tomate. Tem que ser uma catástrofe, uma coisa que não está naquela base ali acordada, né? Agora nós vamos começar a tratar isso como matriz de risco, tá? A nova lei, ela faz, tá na matriz de risco do contrato? Tá abarcado, não tá? Tá ok? Bom, e o terceiro é o desequilíbrio entre prestação e pagamento. A teoria da imprevisão, guarde, ela está focada na proporção entre as obrigações, prestação e contraprestação, valor real, tá? É buscado uma recomposição desse valor real, não aumentar o lucro ou aumentar a vantagem, tá? Manter a proporção. E aí no regime público nós também temos os nossos artigos aqui que abraçam a teoria da imprevisão, que faz parte da teoria geral dos contratos. Onde é que está isso? Na 866, está lá no artigo 65, inciso 2, a linha D. E na nova lei está no 125, inciso 2, a linha D, quase com a mesma redação, tá? Nas duas legislações, ele tem que ser celebrado de comum acordo. Então, vejam aqui que a nossa legislação no contrato administrativo traz um instrumento que vai permitir revisar os preços do contrato, decorrente de um fato superveniente, externo, imprevisível, tá? Que causa aí um desequilíbrio nas prestações, né, de acordo com o que foi inicialmente pactuado, administrativamente. Tá? O 317 do Código Civil, ele necessita de uma sentença judicial, vai ter que provocar lá o judiciário para poder fazer essa revisão. Então, o regime público, ele traz a possibilidade de fazer isso administrativamente, ou seja, o 317 só vai entrar se não for bem sucedido aqui, se não conseguir o acordo, tá ok? Bom, vamos ver aqui o artigo, tá? Na Lei 866, 65, inciso 2, a linha D. Está falando sobre alteração de contratos. Vamos lá. Poderão ser alterados por acordo das partes, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração. Justa remuneração. Tá ok? Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Tá bom? Na hipótese sobrevier fatos imprevisíveis, e aí a lei, o regime público, ele detalha mais do que o Código Civil. Previsíveis, mas com consequências incalculáveis, tá? Uma coisa fora do normal. Retardadores ou impeditivos de seguir com o contrato, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, faz tudo príncipe, tá? Ou seja, a lei econômica extraordinária, não prevista, e extracontratual, ou seja, não está prevista nas cláusulas do contrato, tá? A redação muda um pouquinho na nova lei, mas o teor, a intenção é a mesma. Só que eu acredito que o artigo 125 do novo regime, ele é mais feliz, ele é bem mais preciso, tá? Então, vamos lá. Artigo 124, inciso 2, por acordo entre as partes. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e aí ele muda a ordem do texto anterior, né?
em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe. E aí ele coloca, em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato, tal qual ele foi pactuado, respeitada aí a repartição objetiva dos riscos, ou seja, a matriz de risco, tá? A nova legislação, ela traz a questão da matriz de risco. Se esse risco já estava previsto ali, vai ficar por conta da contratada, né? Se não, ou por conta da administração, depende na matriz de risco como que esse risco foi distribuído. Ah, se não, se for a parte interessada, como eu falei, isso aqui pode ser utilizado tanto pela contratada Estado, quanto pela contratante, tá? Para poder reequilibrar o preço aí, fazer a revisão dos preços do contrato. A gente vê muitas empresas particulares pedindo, mas não vê a administração trazer uma redução de preços e pedir para diminuir. Bom, e aí, na nova lei, tem essa substituição do termo a lei econômica extraordinária e extracontratual, que era o termo usado na 866, pela repartição objetiva do risco que eu acabei de explicar, tá? Então, em a lei econômica extraordinária, ou seja, um fato fora da rotina ordinária, né? Aquela questão da imprevisão, que as partes não têm controle sobre o fato. E extracontratual é o fato de não estar previsto dentro das cláusulas do contrato, como está o reajuste e como está a repactuação. Volta na nossa primeira dica para revisar, tá ok? Também tem uma segunda dica sobre como calcular o reajuste, é bastante interessante. E aí, senhores, nós não estamos atualizando o preço do contrato de acordo com uma cláusula prevista nele. Nós estamos mexendo mesmo nesse preço, nós estamos alterando o contrato. Se não está alterando o contrato, não pode ser feito reequilíbrio econômico-financeiro, revisão de preço através de apostila, tá ok? Vamos relembrar aqui? Na 866, está previsto no parágrafo 8º do artigo 65, a apostila. E aí lá fala, ó, variação do valor contratual para fazer face a reajuste de preço previsto no próprio contrato. Aqui nós vamos acertar o preço, mas não por um índice previsto no próprio contrato ou uma repactuação de preço, né, que também está prevista no contrato. Atualizações, compensações, penalizações financeiras decorrentes de condições de pagamento previstas no contrato. Empenho de dotação orçamentária suplementar até esse limite, não caracterizando alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila dispensada a celebração de aditamento. Vejam que o fenômeno aqui que vai causar a revisão de preços, o reequilíbrio econômico-financeiro, ele não está listado aqui no parágrafo 8º do 65, então não pode ser feito por apostila. Bom, e na lei 14.133, vai poder fazer por apostila? Não. Por quê? Porque altera o contrato. Tá? A noção de apostila continua a mesma. Então, isso está previsto agora lá no artigo 136. Registros que não caracterizam a alteração do contrato. E aí pode fazer por apostila. Nós vamos ver aqui nos incisos que o fato que gera essa revisão não está previsto aqui. Inciso 1º, variação do valor por causa de reajuste ou repactuação. Inciso 2º, atualização, compensação, penalização financeira. 3º, alteração na razão ou denominação social, ou seja, aquela qualitativa, né? E 4º, empenho de dotações orçamentárias. Foi só uma reorganização daquele parágrafo 8º. Então, não cabe fazer isso por apostila. E aí, a teoria da imprevisão, tá? Aqui no nosso regime público de contratações, nos artigos citados, permite um instrumento para que seja feita uma revisão nos preços do contrato público administrativamente. Se não for bem sucedida, pode-se recorrer ao judiciário e aí aplicar o artigo 317 do Código Civil subsidiariamente, tá ok? Bom, com isso, o que nós temos? Temos um tipo de termo aditivo para poder fazer alteração no contrato. Aditamento para reequilíbrio econômico-financeiro, tá ok? Anota aí, esse é o instrumento que você vai poder utilizar para poder manter, restabelecer aquele equilíbrio inicial feito no seu contrato. E nós vamos tratar dele na próxima dica, não perca, tá? Até a próxima. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. E estou aqui justamente para isso, para trazer para os senhores problemas do nosso dia a dia e esclarecer aquilo que os livros de direito não esclarecem. Essa eu tenho certeza que você não leu em lugar nenhum, tá? Se inscreva aqui no canal.
E não deixe de seguir o nosso Instagram, tá ok? Ativa o sininho para saber toda vez que for liberada uma nova aula. E até a próxima. Muito obrigada.